Oi, eu sou o Thiago Zaidan e esse é o podcast O Assunto É, uma iniciativa de divulgação técnica e científica do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. O nosso assunto de hoje é bicicleta, mas o foco não vai ser a bicicleta como objeto para o lazer ou para a prática esportiva. A ideia é discuti-la como um modal de transporte, como uma alternativa para a mobilidade urbana. Primeiro, o arquiteto e urbanista e professor do IFPB João Pessoa, Manuel Farias, nos traz uma reflexão sobre o transporte individual no contexto das cidades. Na sequência, a professora da Unifacisa e diretora do Lab Rua, a arquiteta e urbanista Aida Pontes, compartilha conosco a sua experiência como ciclista. Aida utiliza a bicicleta como um modal de transporte de fato. O impacto do uso do transporte individual nas cidades é bastante violento e negativo. Então nós estamos percebendo cada vez mais o aumento do número de carros nas nossas cidades e, consequentemente, a gente fornecendo cada vez mais espaço para esses elementos. Que problemas a gente tem vinculados a isso? Engarrafamentos, o excesso de impermeabilização das superfícies da cidade, que influi na temperatura, dificulta o escoamento das águas pluviais. Normalmente o brasileiro ele tem essa relação com o carro é um símbolo de status, as pessoas na verdade têm esse sonho de consumo, de possuir um automóvel, mas que preço, né? Nós estamos pagando coletivamente em função disso. Certa vez eu vi um estudo que mostra que em determinada década, agora do século XXI, vai haver um empate entre o número de nascimentos e o número de novos carros licenciados na cidade. Então veja a gravidade dessa situação. Nós teremos a mesma quantidade de carros sendo colocados no espaço que a mesma quantidade de pessoas. Nós estamos pensando as cidades para quem? Para as pessoas ou para os carros? A gente já sabe hoje que uma imensa parte do território da cidade é ocupado pelo automóvel. Eu acho que a gente está num processo de pensamento, de reflexão acerca dessa questão, justamente para entender que as cidades devem ser feitas para as pessoas e não para os automóveis. É urgente a gente repensar esse modo de transporte, começar a investir maciçamente na questão dos elementos de transporte coletivo, que são mais eficientes, vão transportar um número maior de pessoas. Eu comecei a usar a bicicleta como meio de transporte no início de 99. Eu estava começando o curso de arquitetura e urbanismo na UFPB, em João Pessoa, e o transporte público da casa dos meus pais até a universidade demorava muito. E aí eu já usava a bicicleta como lazer no final de semana. Então eu pensei, bom, já que eu demoro tanto para ir de ônibus, por que não usar a bicicleta, já que eu passava em frente à universidade para ir para a praia muitas vezes. Era uma época onde a bicicleta como meio de transporte ainda estava muito no início, porque foi a mudança de código de trânsito, né, no Brasil. Eu acho que a maior dificuldade é as pessoas apenas aceitarem ou entenderem que a bicicleta é apenas um meio de transporte. Eu posso ir de bicicleta, como eu posso ir a pé, como eu posso ir de ônibus, como eu posso ir de carro. Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas taxam você, essa daqui é aí da professora que vai de bicicleta, né? Eu moro hoje em Campina Grande e muitas vezes o meu tempo de deslocamento é ou igual ou no máximo 5 minutos a mais do que seria de carro. Então é um meio de transporte que não tem dificuldade para estacionar, você vai de porta a porta, dá para carregar coisas, né? Uma bicicleta usada com a ideia de ser como meio de transporte, você tem bagageiro, você pode usar bolsinha. É um meio de transporte que é rápido e fácil para deslocamento, eu diria de até 7 quilômetros. Estar na rua de bicicleta faz que você esteja exposto tanto para o bem quanto para o mal, vou falar assim, né? Eu tenho um projeto que é o Frases que eu escuto de bicicleta, mostrando as frases que eu escuto apenas por estar de bicicleta, seja em relação ao meu físico, à minha roupa, seja em relação à minha bicicleta. Eu comecei quando eu escutei uma vez duas senhoras que diz, Pia doidice de bicicleta, porque tem essa relação. E aí a gente tem sempre, todos os ciclistas têm experiências boas e experiências ruins. Eu tive um acidente de bicicleta com carro. Num girador, um motorista passou todo troncho, digamos assim, no girador, bateu na minha roda da frente e eu caí. Não quebrei a bicicleta, só fiz me arranhar
eu fiquei com muito medo na hora de vir outro carro por trás. Mas é impressionante que parou um monte de carro como se fosse me protegendo. As pessoas desceram, me ajudaram. Felizmente eu não peguei a placa do carro que bateu em mim. E foi o único acidente que eu sofri nesses mais de 20 anos usando a bicicleta como meio de transporte. Tem muita fina que a gente leva, né? Tem uns gritos tipo, até de ignorância, sai do meio da rua, né? Sai da rua. Acho que um que me marcou muito foi um ônibus. Eu estava na faixa de ônibus aqui em Campina Grande, na Avenida Canal, porque não tem um outro lugar mais seguro para estar. E o ônibus, ele foi muito agressivo comigo, andando muito rápido e muito colado a mim. Eu não podia nem frear, assim, porque senão ele batia em mim. E depois que eu saí, assim, para a calçada, ele parou e gritou para mim, vai para a ciclovia. Sendo que para onde eu estava indo não tinha ciclovia, né? É uma visão de a bicicleta é usada para lazer, se no açude tem ciclovia, você deveria estar apenas onde tem ciclovia, mas a gente sabe que não é conectado. Por outro lado, a gente escuta muita coisa boa. Uma vez meu pneu furou e eu não tinha como, estava longe de casa, eu bati na porta da casa de alguém que eu não conhecia, eu deixei minha bicicleta lá e depois que eu fui buscar e a pessoa atendeu e recebeu minha bicicleta sem problemas. Quantas vezes a corrente caiu e a pessoa parou para perguntar se precisava de ajuda, né? E a gente acaba encontrando as pessoas, escutando também, ai que linda, ai que maravilha, olha que bacana, olha a bicicleta que bonita. A gente tem lei que protege não só o ciclista, mas principalmente o pedestre, né? Os transportes ativos. Então, seguir a legislação de fato é importante. Eu estava percebendo aqui a quantidade de ruas que foram asfaltadas em várias cidades da Paraíba e como a calçada não foi revista nesse replanejamento, digamos assim, das vias. Para pensar o pedestre e a bicicleta, né, de fato, como um deslocamento que seja seguro, que seja confortável, que seja convidativo, primeiro tem que colocar realmente na prioridade. A gente ainda tem uma prioridade massiva para um transporte motorizado individual, né, para o carro. A recomendação que eu dou é realmente acreditar que a mudança para os transportes ativos é mais positiva para a cidade em diversos aspectos, social, de saúde, de inclusão. E aí, nesse sentido, não só a infraestrutura, a gente sair daquelas propostas, eu vou criar 50, 100, 400 quilômetros de ciclovia, porque é um número que não quer dizer muita coisa, porque pode ser que se crie várias ciclovias ou ciclofaixas que liguem nada a canto nenhum, que não estejam realmente onde está a demanda, não só a demanda existente, mas uma demanda escondida aí. Você criando ciclovias e ciclofaixas, estrutura conectada, você atrai mais ciclistas. Mas pensar em outras políticas do tipo um incentivo para que os estabelecimentos tenham vestiários, né, no nosso clima. A gente viu outros países incentivando através de impostos. Então a gente pode pensar numa política efetiva que vá além da infraestrutura e principalmente uma campanha educativa eficiente, séria e constante para que, mesmo não tendo infraestrutura, os ciclistas e os pedestres, né, sejam respeitados e priorizados. Esse foi o podcast O Assunto É. A produção e a apresentação é deste que vos fala, Tiago Zaidan. A coordenação de comunicação social é de Juliana Gouveia e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Cuide-se bem e até a próxima.